Não tenho certeza se muitos de vocês já ouviram falar dele, mas Adventureland é um pequeno parque de diversões em Long Island. Quando morava em Long Island, Adventureland era meu lugar favorito para visitar durante o verão. Eu implorava para minha mãe me levar pelo menos uma vez por semana. Eu tinha cerca de 6 anos quando isso aconteceu. Minha mãe e sua irmã, que estava muito grávida, nos levaram, a mim e ao meu irmão mais novo, ao parque, como sempre faziam. Mas essa viagem foi diferente. Depois de andar em algumas atrações, minha tia começou a notar que o mesmo homem nos seguia por toda parte. Juro que nunca esquecerei como ele parecia. Era alto e tinha cabelo grisalho. Ele usava uma daquelas camisetas sem mangas e shorts. Acho que simplesmente o ignorou até perceber que ele estava sozinho, sem crianças, e continuava me olhando e sorrindo. Eu estava no carrossel quando ele se aproximou, sorriu e disse: "Eu adoraria tirar uma foto sua algum dia." Minha tia perdeu a paciência naquele momento. Ela começou a gritar para ele se afastar de mim. Ela e minha mãe nos arrastaram para uma pequena casa de primeiros socorros, onde exigiram falar com a segurança. Eu estava chorando histericamente naquele momento. Realmente não sabia o que estava acontecendo, ou por que todos estavam tão nervosos. Mas lembro de ter tido uma sensação terrivelmente desconfortável. Aparentemente, o homem havia sido expulso na semana anterior por tirar fotos de uma tropa de escoteiras que estava visitando algumas das atrações. De alguma forma, ele conseguiu voltar ao parque. Depois que tudo foi resolvido com a segurança, minha mãe e minha tia decidiram que era hora de ir embora. Quando saímos dessa pequena casa, ele estava sentado em um banco comendo um sorvete, nos esperando. Minha mãe começou a xingá-lo, dizendo que ia chamar a polícia e dizendo tudo o que pudesse para assustá-lo. Em vez disso, ele riu. Disse: "Te vejo em breve, querida." E se despediu com um sorriso. Não preciso nem dizer que não pude voltar ao Adventureland por um bom tempo depois disso. Não tenho certeza se muitos de vocês já ouviram falar dele, mas Adventureland é um pequeno parque de diversões em Long Island. Quando morava em Long Island, Adventureland era meu lugar favorito para visitar durante o verão. Eu implorava para minha mãe me levar pelo menos uma vez por semana. Eu tinha cerca de 6 anos quando isso aconteceu. Minha mãe e sua irmã, que estava muito grávida, nos levaram, a mim e ao meu irmão mais novo, ao parque, como sempre faziam. Mas essa viagem foi diferente. Depois de andar em algumas atrações, minha tia começou a notar que o mesmo homem nos seguia por toda parte. Juro que nunca esquecerei como ele parecia. Era alto e tinha cabelo grisalho. Ele usava uma daquelas camisetas sem mangas e shorts. Acho que simplesmente o ignorou até perceber que ele estava sozinho, sem crianças, e continuava me olhando e sorrindo. Eu estava no carrossel quando ele se aproximou, sorriu e disse: "Eu adoraria tirar uma foto sua algum dia." Minha tia perdeu a paciência naquele momento. Ela começou a gritar para ele se afastar de mim. Ela e minha mãe nos arrastaram para uma pequena casa de primeiros socorros, onde exigiram falar com a segurança. Eu estava chorando histericamente naquele momento. Realmente não sabia o que estava acontecendo, ou por que todos estavam tão nervosos. Mas lembro de ter tido uma sensação terrivelmente desconfortável. Aparentemente, o homem havia sido expulso na semana anterior por tirar fotos de uma tropa de escoteiras que estava visitando algumas das atrações. De alguma forma, ele conseguiu voltar ao parque. Depois que tudo foi resolvido com a segurança, minha mãe e minha tia decidiram que era hora de ir embora. Quando saímos dessa pequena casa, ele estava sentado em um banco comendo um sorvete, nos esperando. Minha mãe começou a xingá-lo, dizendo que ia chamar a polícia e dizendo tudo o que pudesse para assustá-lo. Em vez disso, ele riu. Disse: "Te vejo em breve, querida." E se despediu com um sorriso. Não preciso nem dizer que não pude voltar ao Adventureland por um bom tempo depois disso. Era a noite de carnaval na minha cidade e eu estava me divertindo com meus amigos.
Minha amiga queria que eu a acompanhasse até sua casa para pegar uma camisa diferente por alguma razão estranha, e começamos a acompanhá-la. Meu outro amigo nos alcançou e decidiu nos acompanhar também. Finalmente chegamos. Ela entrou em um prédio de apartamentos sombrio e eu esperei do lado de fora com nosso amigo. Enquanto ela demorava uma eternidade, estávamos conversando sobre coisas aleatórias e então um cara, que parecia ter uns 60 anos, desceu as escadas, parou ao nosso lado e acendeu um cigarro. Meu amigo e eu ficamos em silêncio. Ele me olhou e então começou a conversar comigo. Alguém pensaria que seria uma conversa normal sobre o clima, mas foi estranho. Era sobre autodefesa e como todas as mulheres deveriam saber se defender. Eu concordo com isso e tive cerca de 5 anos de treinamento em autodefesa. Ele continuou falando comigo, ignorando meu amigo. A conversa chegou ao ponto em que ele estava falando sobre estupro. Eu estava muito calma naquele momento e queria correr, mas estava congelada. Minha amiga finalmente saiu do seu prédio de apartamentos e viu esse cara falando comigo. Ela se aproximou de nós e ouviu. Ele terminou seu cigarro e sorriu para nós dois, ainda ignorando a existência do meu amigo. Ele se virou para mim e se apresentou como Frenilho, o tio de Jim. Vi a preocupação encher os olhos dela. Ele se virou para mim e depois para ela novamente. Depois nos olhou e sorriu para nós dois. Ele disse que se fosse um estuprador, estupraria nós duas. Seu sorriso se alargou, mas o olhar realista permaneceu. Nos olhamos com expressões horrorizadas em nossos rostos. O homem olhou para o relógio e depois nos olhou e disse: "Meninas, aproveitem o carnaval esta noite." Depois se afastou. Minha amiga nos olhou e comentou que no prédio dela não há academia e que eu estava no carnaval antes de sairmos. Caminhamos tranquilamente de volta para o carnaval. Lá estava ele, saindo do carro e entrando na casa do terror, que estava vazia. Depois de meu primeiro semestre na universidade, no início de maio, decidi me recompensar conseguindo ingressos para ver uma banda que eu queria, que não tocava na minha cidade natal. Infelizmente, o local mais próximo onde tocavam estava em uma pequena cidade a 6 horas de distância de trem. Tinha uma amiga que estudava na universidade dessa cidade e ela aceitou me deixar ficar com ela. Então, pensei que seria uma boa ideia ir. Nunca tinha estado nessa cidade antes, mas tendo vivido em cidades maiores toda a minha vida, geralmente associo uma cidade pequena com segurança. Recusei a oferta dos meus amigos de me levar ao show, considerando que ela estava estudando para os exames finais e eu gosto de uma boa caminhada. A cidade era dividida por um rio, e para cruzar esse rio, eu tinha que atravessar uma ponte, depois caminhar por um parque em uma ilha e depois cruzar uma segunda ponte para voltar à cidade. Para chegar à primeira ponte desde a universidade da minha amiga, tinha que caminhar por um trilho natural. Bem, isso foi perfeitamente encantador, já que o fiz ao pôr do sol. Tinha acabado de sair do meu primeiro inverno, em um ambiente bastante mais rigoroso do que aquele em que cresci. E todo o combo de parque com trilhos naturais estava cheio de corredores, crianças brincando, e esquilos, e tudo o que eu tinha perdido. Isso é só digno de menção, e eu me senti completamente à vontade na minha rota, mas estava bastante distraída e não prestei muita atenção exatamente a qual caminho tinha tomado. O show não me deixou sair até provavelmente pouco depois da meia-noite. Cheguei à primeira ponte que atravessei e cruzei a ilha até a segunda ponte. Era uma noite agradável e, na verdade, estava aproveitando o ar quente da primavera até que cheguei a uma colina que não me lembrava de ter subido no caminho para lá. Parei na base sentindo que algo estava errado, mas finalmente atribuí ao fato de que de alguma forma tinha me esquecido de toda a colina. Que divertido, pensei enquanto caminhava por Mystery Hill. Todos os meus pensamentos cessaram quando cheguei ao topo e me encontrei olhando para o caminho que levava a um carnaval vazio, e além, a segunda ponte. Um momento de contexto. 62 quilos de mulher treinada como artista de trapézio no circo praticamente toda a minha vida. Isso significa que qualquer peso extra que eu carrego é praticamente todo músculo,
o que serve pelo menos como um impulso de confiança, e também que não tenho nenhum tipo de medo de carnavais ou palhaços nem nada. Caminhando sobre uma colina, não vi um carnaval completo e não me lembro, e isso definitivamente me deixou nervosa, mas realmente não vi nenhuma maneira de evitá-lo. Literalmente, havia florestas a ambos os lados, e a ponte estava bem ali. Além disso, o carnaval parecia abandonado. Então, comecei a descer pelo outro lado da colina, em direção ao carnaval assustador, com a intenção de dar um passo rápido e definitivamente em alerta máximo. Mantive minha atenção principalmente na ponte para a qual estava indo. Já tinha percorrido a maior parte do caminho quando cheguei e vi as pessoas. As vi de tão longe que não pulei, mas parei abruptamente. Pareciam bastante normais pelas roupas e eu estava muito longe para ver seus rostos. Estavam sentados no que quer que fosse, limonada, barracas, montanhas russas imóveis, mesas de piquenique cobertas. Realmente não sabia o que fazer a respeito, e não estou segura de que houvesse uma opção muito melhor disponível. Mas no momento em que senti que tinha que fazer algo, comecei a caminhar para a frente novamente. E como fiz contato visual com o primeiro deles que vi, mantive-o enquanto caminhava entre eles. O homem que escolhi olhar, lembro muito vividamente, parecia muito com o que eu imaginava que a morte pareceria. Um rosto demacrado, sem expressão de qualquer tipo, olhos fundos que me seguiam enquanto o resto do corpo ficava imóvel. Pelo que pude ver do resto, estavam aterrorizados e, por alguma razão, fazer contato visual com esse homem zumbi era a única coisa que sentia que me manteria segura. Nunca quebrei o contato visual com ele até chegar à segunda ponte perto do Optelec. Então retrocedi pelo trilho, virei e atravessei a ponte correndo. De repente alguém gritou atrás de mim, o que me impulsionou a correr ainda mais rápido. Devo mencionar que o caminho desde a universidade até a ponte era um trilho natural sem iluminação, envolto em uma escuridão tão profunda como as árvores nuas que escondiam a lua, tornando impossível ver qualquer coisa sem cuidado. Corri pelo trilho tropeçando em obstáculos desconhecidos, tentando pôr distância entre mim e as pessoas inquietantes do carnaval. Finalmente, cheguei a um ponto iluminado na borda da universidade e parei. O único som era o dos grilos e minha respiração frenética. Ninguém me tinha seguido. Na noite seguinte, aceitei. Fomos ao Efteling no outro dia, então as pessoas que não são da Holanda podem se incomodar. Acho que é um parque de diversões e algo muito importante por aqui. Suponho que se poderia comparar com a Disneyland, só que é muito menor e mais acolhedor, como diríamos em holandês. Depois da semana passada, não acho que seja mais tão acolhedor. Meu amigo e eu vamos quase todos os anos, então temos alguma experiência com o código do parque temático. Em um dia movimentado, você deve tentar a atração mais legal imediatamente enquanto as pessoas ainda estão entrando no parque. No caminho para nossa montanha-russa favorita, passamos pela Casa Assombrada, e quando passamos pelas grandes paredes da casa, notei que algo se espreitava entre duas pedras escuras. O garoto curioso sabia o que era, então me aproximei. Com um pouco de esforço, tirei um caderno vermelho. Meu amigo me olhou de longe, e eu sabia que ele olharia para mim. Vamos, amigo, provavelmente tivemos que esperar na fila. Olhe isso, respondi apontando o livro desmoronando no ar. Simplesmente o tirei da parede, provavelmente alguma criança estúpida o empurrou ali, me disse claramente que não estava interessado. Vamos, concordei, mas coloquei o livro na minha mochila. Durante o dia, entre as filas de espera, li o caderno. Era um diário de outro visitante do parque, e foi bastante inquietante. O livro estava se desintegrando, então listei alguns dos fragmentos abaixo. Na terça-feira, disse ao meu psiquiatra que gostava de escrever, então ele me aconselhou a começar um diário sobre minhas experiências e sentimentos. Então aqui vamos nós. Por onde começar? Não tive o melhor dia, na verdade foi bastante horrível. Aconteceu uma catástrofe terrível. Não sinto necessidade de escrever sobre isso agora, talvez mais tarde.
Finalmente estou diminuindo o nível do antidepressivo, já que me sinto um pouco melhor. Então espero que o pior já tenha passado. Meu irmão mais novo me convidou para um parque de diversões outro dia. Acho que vou. Era meu parque favorito quando era criança e estou com vontade. No sábado vou escrever sobre isso porque foi um dia ótimo, mas bastante estranho. Suponho que vou começar com as coisas boas. Imediatamente reconheci aquele sentimento gratificante de emoção e respondi que o parque temático me fez lembrar da minha juventude, quando as coisas não estavam tão bagunçadas. Bons tempos. Não tinha estado no Efteling há 15 anos, então eles construíram umas 4 novas montanhas russas desde então. Quando meu irmão e eu nos dirigimos a uma delas, o encontrei pela primeira vez. Ou deveria dizer, não sei exatamente. Vou falar sobre isso mais tarde. De qualquer forma, passamos pela Casa Assombrada, atravessamos uma pequena praça ao lado e olhei para um lugar de comida. Olhei nos olhos acidentalmente. O boneco estava atrás de uma das janelas acima do quiosque de comida. Não era especialmente bem feito, mas para mim se destacou. Talvez fosse porque ele me olhava diretamente com uma carranca em seu rosto enrugado e torcido. Seus olhos foram o que mais me surpreenderam. Tinham uma qualidade tão realista que eu podia sentir a raiva e a dor por trás deles. Não dei muita importância, então poderia ser apenas uma adição estranha à Casa Assombrada, mas já me fez sentir estranho e inquieto. Apesar da hora cedo, a fila na atração nos levou 45 minutos. Valeu a pena. A montanha-russa foi a melhor. Quando saímos cheios de adrenalina, exclamei: "Uau! Genial! Vamos de novo enquanto a fila ainda está curta." Meu irmão estava comprando seu sorvete. Fui ao banheiro que estava ao lado e me aproximei, vislumbrando as janelas de cima. Esperava ter outro encontro com um boneco aterrorizante, mas ele não estava lá. Fiquei olhando para a janela com incredulidade. Meus olhos passaram por outras janelas, mas ele não estava mais lá. Justo quando decidi não fazer nada a respeito, talvez o tivessem levado para consertar ou algo assim, meus olhos encontraram a janela aberta abaixo. Bem, não estava exatamente aberta. Alguém havia deixado a porta de serviço entreaberta. Normalmente, quando via uma porta dessas, nem considerava entrar, mas as coisas agora eram diferentes. A porta tinha uma qualidade atraente, como se me convidasse a entrar. Olhei para a direita, onde meu irmão ainda estava na fila, e não pude reprimir minha curiosidade. Aproximei-me furtivamente, abri a porta e entrei. Encontrei-me em uma sala muito mofada, como se ninguém tivesse estado ali por muito tempo. Havia uma escada de madeira à minha frente. Depois de me certificar de que ninguém estava por perto, subi os degraus rangentes esquivando as teias de aranha. O andar superior estava tão empoeirado quanto o de baixo. Mas o lugar tinha uma sensação estranha. Era muito úmido e abafado. E apesar de várias janelas grandes, apenas um pouco de luz do dia entrava. A sala estava vazia. Os pisos estavam cobertos de poeira e sujeira cinza. As paredes não tinham nada. Enquanto me arrastava, comecei a me sentir como um intruso. Então notei algo em um canto escuro, um pedaço de papel amassado. Peguei-o. Um caixão de poeira se moveu. Uma nota dizia: "Realizei o ritual na sala dos fundos. A casa assombrada não deveria causar nenhum dano agora. A sala estará contaminada. Melhor não permitir mais a entrada de pessoas." Pensei no que fazer a seguir. Não conseguia entender. Obviamente era uma mensagem privada, mas notei algo no canto do papel. Manchas secas de cor vermelho escuro. De repente senti mãos me agarrando pelos ombros e me virei. Fiquei boquiaberto ao ver a cara zangada de um funcionário do parque. Ele era mais velho, tinha uns 70 anos e me parecia vagamente familiar. "Que diabos você está fazendo aqui, filho?" O velho ladrava. "Esta área está fora dos limites." "A porta estava aberta", exclamei desconcertado ao ver o homem, pensando que ele fazia parte da casa assombrada. "Bem, não é", o homem gritou, quando de repente vi algo atrás de mim. Abri a porta novamente. "Você", murmurou, e se virou para mim. "Oh,
Agora. Passei por ele na sala, justo quando descia as escadas. O funcionário do parque não fez nenhum esforço para vir atrás de mim. Apenas me observava sair. Enquanto descia o primeiro degrau, juro que pude distinguir uma silhueta longa e esbelta que se arrastava atrás dele. Quando abri a porta de serviço rangente, meu coração batia incontrolavelmente. Meu irmão acabava de comprar seu sorvete e se aproximou. Obviamente não tinha notado nada, pois havia filas de pessoas por todos os lados. Ele reclamou e me deu um olhar estranho. Nossa, você está pálido como uma folha. Há uma teia de aranha no seu cabelo. Você está bem? O pânico me assediava nos últimos 2 meses, e meu irmão sabia disso. Parecia preocupado, mas forcei um sorriso e tirei a coisa pegajosa do cabelo. Estou bem. Vamos tentar aquela montanha-russa mais uma vez, respondi. Mas não senti leveza na minha voz. Enquanto caminhávamos, dei uma última olhada para a janela. Nada. Até agora poderia ter passado por tudo isso como um encontro estranho com um funcionário rabugento do parque. Este não é o fim, está longe de ser. O parque estava fechando, descemos e nos dirigimos para a saída. Quase esqueci de tudo até que passamos pela janela mais uma vez e senti um momento de choque. Ele estava de volta. Vi o rosto zangado do boneco me olhando e de repente soube por que o velho funcionário do parque me parecia tão familiar. Era ele. Tinha uma vaga semelhança. Exatamente a mesma cara, pensei. Meu irmão me cutucou e disse: "É hora de irmos, amigo. Por que está parado aí?" Apontei para o boneco e ele olhou para cima com um olhar irônico. "O que foi? Alguma vez já tinha visto esse boneco antes de te perguntar?" "Claro." Ele encolheu os ombros. "Quando mamãe e papai costumavam nos levar, me assustava muito. Parece que se move quando você olha por muito tempo." Naquele momento, um calafrio percorreu minhas costas. Os olhos furiosos do boneco me olhavam diretamente, aparentemente atravessando minha alma. Estou em casa há algumas horas e ainda me sinto um pouco estranho. Acho que vou assistir algo no Netflix e vou dormir cedo. Quinta-feira. Aparentemente, os bonecos malvados não são facilmente esquecidos. As experiências do fim de semana passado ainda me deixam nervoso. Não é só a sensação de que coisas estranhas estão acontecendo, mas também a sensação de que estou sendo observado. Tenho certeza disso. Não importa onde estou, se estou na cantina, no trabalho, na bicicleta ou simplesmente no banheiro, sinto que sempre há alguém atrás de mim respirando no meu pescoço. Às vezes juro que posso ver literalmente uma sombra flutuando sobre mim. As noites são muito piores, embora normalmente eu veja um pouco de televisão e vá dormir. Mas ultimamente simplesmente não consigo. É o estranho som de arranhões na minha janela, que começa muito sutilmente, como se alguém estivesse arranhando o vidro com unhas longas. Tentei inventar explicações lógicas, mas não consigo pensar em nada. Primeiro, não há árvores no meu jardim da frente, então não poderiam ser galhos. E os pássaros também não podem ser. Sabem quando pousar. Então que diabos é esse maldito som? Tentei verificar a janela algumas vezes, mas não posso. Quando tiro uma perna da cama, o barulho para imediatamente. Quando saio da cama de qualquer maneira, reunindo coragem, algo parece me congelar. Fico apavorado e não consigo me mover mais. No final, consigo me arrastar de volta para debaixo dos lençóis esperando que o som não volte. Ele sempre volta. Não durmo há 3 dias e acho que vou ver meu psiquiatra amanhã. Sexta-feira. Fui ver meu psiquiatra esta manhã e contei tudo, até a história da invasão. Não tenho certeza se ele acreditou em mim, mas me receitou algo para me ajudar a dormir. É uma pena. Pensei que finalmente tinha me livrado das pílulas, mas acho que não tenho muitas opções. Embora uma vez tenha chamado o trabalho dizendo que estava doente, na verdade estava muito cansado. Estou tomando uma das pílulas agora mesmo, preciso dormir um pouco. Sábado. As pílulas para dormir funcionaram de maravilha, mas tive uma noite terrível. Na verdade, dormi muito, mas também tive sonhos. Sonhos horríveis. Me encontrei na sala escura de marionetes quando o velho funcionário do parque estava lá.
Ele falava comigo. Mantenha a porta fechada o tempo todo. Repetia com sua voz rouca. Ninguém deveria entrar aqui. Então alguém me agarrou, e não era ele. Tinha dedos anormalmente longos apertando minha pele. Justo antes de eu poder me virar para ver o que era, acordei suando e ainda sentindo aquele aperto horrível no meu ombro. Não era tudo, porém. Tenho certeza de que vi sombras se afastando da minha cama e indo direto para a janela. Não me sinto descansado de forma alguma, mas acho que vou trabalhar hoje e veremos como vai. Sábado à noite, que dia horrível. Voltei do trabalho há 1 hora e ainda posso sentir meu coração batendo forte. Jesus, acho que estou enlouquecendo. Tudo desmoronou quando estava voltando de bicicleta do trabalho. Esse curto trajeto sempre me leva por um parque escuro sem postes de luz até o próximo subúrbio, com apenas a luz do dínamo da minha bicicleta me acompanhando. De repente, distingui uma figura escura à minha frente, logo atrás da estrada e do grande lago. No início, não pensei muito sobre isso. Eram apenas 21 milhas, e é um parque popular para cães. Só quando me aproximei da grande figura percebi que algo estava fora do lugar. A silhueta esbelta tinha forma humana. Pude reconhecer que meu queixo estava imóvel, como se estivesse esperando algo. Meus instintos gritavam para eu me virar, mas não o fiz. Não faria. Apenas alguém fazendo uma caminhada curta, dizia a mim mesmo enquanto me aproximava da figura. Uma cabeça com cabelo comprido parecia se virar para mim. Não há nada com que se preocupar, repetia a mim mesmo. Você está enlouquecendo. Então passei por ele e tentei não olhar. Claro que olhei. Quase caí da bicicleta. Triste consciência, o braço fino e pálido se estendeu e quase tocou meu ombro, faltando por 1 polegada. Vi unhas longas e brilhantes à luz da lua, e olhei nos olhos dele com pupilas vermelhas horríveis e um sorriso de dentes amarelos. Gritei, pisei nos pedais e não parei de acelerar até chegar em casa. Não aguento mais. Isso tem que parar. Tenho que saber com o que estou lidando. Achei que tinha que terminar. Deve haver uma conexão com a sala em que entrei. Então, passei a última hora procurando por aquela marionete online. Foi bastante decepcionante no início. Existem muitos sites de fãs, mas a maioria fala sobre as grandes atrações. A sala de marionetes não é mencionada em lugar nenhum. No entanto, encontrei algo mais, e foi muito inquietante. Enquanto revisava algumas fotos, encontrei uma muito antiga que data dos anos 60. Tive que olhar 2 vezes para acreditar, mas o velho funcionário do parque estava nela. Estava parado atrás dos controles de um velho carrinho que foi demolido há muito tempo. Algo inquietante, porém, ele tinha exatamente a mesma idade que tinha na semana passada, quando o encontrei na sala. E na fotografia em preto e branco, ele não estava zangado. Na verdade, parecia feliz, com olhos amáveis e um sorriso tranquilo. Enviei a foto para o meu telefone e tomei uma decisão. Tenho que saber em quem esse cara confia. Sinto que quase posso ignorar o pequeno movimento que acabei de ver pelo canto do olho perto da janela. Estou tomando outra pílula para dormir. Domingo, enquanto escrevo isso, estou no parque à noite. Não posso acreditar. Sem tentar descrever meu dia, dormi até às 12 horas e fui ao Efteling esta tarde. A viagem me levou bastante tempo e quase me senti um pouco estúpido por viajar tão longe. Não liguei, tinha que saber. Quando finalmente fiquei de pé na frente do parque, pouco antes do horário de fechamento, pedi a um dos funcionários do guichê e mostrei a foto. Disse que queria escrever um artigo sobre o velho. A garota me lançou um olhar estranho, pegou o telefone e chamou um de seus colegas mais velhos. Quando ele finalmente apareceu, já estava anoitecendo. O homem mais velho não parecia ter pressa, embora desse a impressão de ser alguém que trabalhou no parque por muito tempo e gostava de falar sobre isso. Cumprimentei-o e ele disse que se chamava Jim. Sentamos em um dos bancos próximos e repeti minha história sobre o artigo. Depois entreguei-lhe a foto. Seu rosto mudou de relaxado para preocupado. Claro, começou Jim. Todos se lembram dele dos meus primeiros tempos aqui. Ele ainda trabalha aqui?
Perguntei rapidamente, sabendo a resposta. O quê? Disse Jim, franzindo a testa. Claro que não, essa foto foi tirada há mais de 40 anos e Bob tinha uns 70 anos na época. Ele já deveria estar morto há muito tempo. Eu olhei para ele e senti um arrepio. Eu tinha 15 anos na época, então não lembro todos os detalhes. Jim começou a ser devoto, como era. Todos sabiam que Bob tinha seus altos e baixos, depressão. Ele teve algumas experiências ruins na Segunda Guerra Mundial. Foi a um campo de concentração. Muitos dos membros de sua família foram mortos, mas aqui no parque ele parecia feliz. Uma das razões pelas quais ele ficou além dos 60. Acho que é por isso que eu fico. Jim riu. Até aquele dia, em 1968, deveria ser mais ou menos na época em que esta foto foi tirada. Houve algum problema com a casa assombrada? Um mecanismo quebrado em uma das bonecas ou algo assim causou um acidente estranho. Engoli em seco e ainda senti a boca seca. Tinha que ser removida. E Bob sempre teve essa estranha fascinação com a casa assombrada, continuou Jim. Ele se ofereceu para cuidar dela. Dissemos para deixar para os mecânicos, mas ele insistiu que o velho tinha alguma experiência como eletricista. Então cedemos. E lá foi ele com a boneca quebrada no ombro. Jim ficou em silêncio por 1 minuto, depois continuou com uma voz suave. Nunca mais o vimos. Ainda me lembro de suas últimas palavras, na verdade, porque soaram bastante estranhas. Deseje-me sorte, disse ele. Acho que vou precisar. Os policiais encontraram um rastro, o mesmo para a boneca. Jim balançou a cabeça e disse que finalmente concluíram que o pobre homem se suicidou em algum lugar, considerando seus problemas mentais. Quero dizer, algo horrível? Perguntei depois de alguns momentos, ainda tentando entender o que acabei de ouvir. Ele parecia igual ao boneco na janela atrás da casa assombrada, acima do quiosque de comida? Jim me deu um olhar estranho. Essa coisa velha agora? Ainda posso lembrar bem da boneca porque Bob a segurava com tanto carinho. Era uma garota fantasma pálida com um vestido branco, bonita, com unhas longas e assustadoras. Muito bem feita de fato. Meu estômago revirou. Para você não achar que o boneco atrás da casa assombrada se parece com Bob? Jim me deu um olhar ainda mais estranho. O quê? Não. Por que se pareceria com Bob? Aquela coisa está lá há anos. Ele disse, e de repente olhou para seu relógio. É hora de ir. Minha esposa odeia quando chego tarde para o jantar. Ele me entregou um cartão com um endereço de e-mail depois de se levantar. Envie-me o artigo quando terminar, ok? Estou curioso para saber o que você acha dele. Concordei. Depois de nos despedirmos, Jim se virou e foi para a entrada dos funcionários da qual tinha acabado de sair. Foi então que tomei a decisão de me esgueirar. Quando Jim desapareceu pela entrada e as portas se fecharam atrás dele, aproveitei o momento, segui-o e me esgueirei. Me escondi em uma parte remota do parque entre alguns arbustos espessos, aterrorizado, mas decidido a ir para aquela sala em algumas horas. Não sei porquê, mas tenho certeza de que encontrarei algum tipo de solução. Preciso me encontrar com Bob novamente. Domingo à noite, temo que esta seja minha entrada final. Estou aqui na sala. Deixei meu esconderijo e caminhei até a casa assombrada, procurando o lugar que atormentou minha mente durante a última semana. O boneco estava lá, atrás da janela. Pude apenas distingui-lo na escuridão, mas sua silhueta me era muito familiar. Com o coração batendo nos ouvidos, tentei abrir a porta abaixo dela e cedeu imediatamente. Mais uma vez meus instintos se ativaram quando pus um pé nos degraus gritando para voltar. Mas minhas pernas se moviam mais rápido que minha mente, e lá estava eu novamente na sala vazia. Não havia ninguém lá, mas não demorou muito até que sentisse mãos fortes em meus ombros, sem beliscões como no meu sonho, um toque suave. "Por que você voltou?" Bob perguntou com uma voz triste. Estava muito surpreso para me virar ou mesmo responder. Talvez até então eu sempre tivesse pensado que isso era apenas uma espécie de sonho louco do qual tinha saído, mas temo que já fosse tarde demais.
Então ele continuou murmurando: os horrores deste mundo te encontrarão em todos os lugares. Quando zombaram de mim, me encontraram uma vergonha horrível. Ele ficou em silêncio por um minuto e depois falou mais alto: ah, aí está você. Acho que sinto muito, filho. Fiz o que pude. Senti sua presença mesmo antes de ver a silhueta esbelta pelo canto do olho e me tornei uma garota bonita. De fato, se pudesse ignorar as manchas de sangue em seu vestido branco, os olhos vermelhos e seu rosto pálido, ela sorriu mostrando seus dentes amarelos e estendeu um braço para a frente. Suas longas unhas tocaram meu ombro, e naquele momento pensei que toda a terrível desespero dos últimos meses percorreu meu corpo. Em minha mente, pensei que tinha guardado no lugar certo, mas não tinha. Claramente eu tinha. Ela estava morta e nunca voltaria. Não havia nada pelo que viver. Enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, me livrei do braço dela e corri. Corri por tanto tempo, mas não importa. Sempre que tropeço na saída, acabo nesta sala. Eles me têm preso o tempo todo. Estou escondido em algum canto escuro agora, tentando escrever as últimas frases do meu diário com apenas meu telefone para iluminar as páginas. Não há sinal e está quase sem bateria. Não sei por que tenho tanta vontade de terminar esta entrada. Não vou ser esquecido. Acho que me deixaram sozinho por um tempo, mas ainda posso senti-lo se aproximando. Agora que posso, já não corro. Estou muito cansado. Deseje-me sorte. Sinto que vou precisar dela. Uau! Isso é uma loucura de Halloween bem aqui, meu amigo exclamou, deixando o caderno onde estávamos sentados no restaurante, perto da saída do parque pouco antes da hora de fechamento. Você percebe que fizemos algo incrível? Eu disse com as últimas palavras trêmulas. Sim, é bastante estranho, respondeu ele, enquanto eu não podia evitar pensar sobre isso, mastigando algumas batatas fritas. O lugar atrás da casa assombrada realmente tem o boneco assustador lá em cima, não é? Claro, respondeu meu amigo. Você nunca viu? Quando viu minha expressão desconcertada, acrescentou: ele está lá há anos. Já o vi na primeira vez que estive aqui. Revisei meu telefone e olhei para o lado. Meu amigo já estava ciente da minha intenção. Achei que íamos tomar uma cerveja, reclamou. É só uma marionete velha. Tem centenas delas no parque, não é nada especial. Ainda assim, ficamos a noite toda bebendo. Sem resposta, levantamos. Levou-nos 10 minutos para atravessar a massa de pessoas indo para a saída, mas então paramos na frente do famoso quiosque de comida do diário. Olhei para cima e não pude evitar sentir um arrepio na espinha. No entanto, o boneco estava lá, tão zangado quanto o cara do diário tinha descrito. Quando me aproximei, ele não parecia nada assustador. O rosto de pesadelo estava se desfazendo e suas roupas estavam em farrapos. Com certeza precisa de alguns reparos, disse. Bem, isso é uma decepção, acrescentei, enquanto passava minhas mãos na parede abaixo da janela. E nem há uma porta como na história que te contei. Meus amigos deram de ombros. Vamos embora, sugeriram. Concordei e comecei a me afastar. Mas então, os enmascarados nos esperavam. Há uma janela do outro lado, acho. Rodeei o quiosque de comida, ignorando o suspiro do meu amigo, e encontrei exatamente a mesma janela paralela à que estava do outro lado. Também havia um boneco. Não era velho e não era assustador. Era um jovem e seu rosto pálido parecia me olhar diretamente com desespero em seus olhos. Foi então que o vi segurando um caderno vermelho. Meu amigo exclamou atrás de mim. Senti que minha mochila já não estava mais lá. Perguntei confuso. Não, disse meu amigo. Pensei que te devolvi. Provavelmente deixei no restaurante. Sim, murmurei. Mas a foto falhou. Quando revisei depois no meu iPhone, a foto estava completamente preta. Poderia ter sido quando coloquei meu dedo na lente, poderia ter sido. Tenho certeza de que o verei novamente quando for ao parque no próximo ano. E você também deveria. Se algum dia visitar, claramente não quer ser esquecido.
Alguma vez já viu a porta aberta atrás da casa assombrada? Certifique-se de ignorá-la.